Começa agora, Jornal Segal. Boa noite. Boa noite. O preconceito ainda não desapareceu. Acidente de Bengala mata 3 pessoas e deixa um ferido. Dilma Seguete cria o projeto Bolsa Cego. Mesmo com toda a luta contra o preconceito, ainda não é possível ficar livre. Deficiente visual convive com preconceito. Desde o início dos tempos, as pessoas com deficiência visual existem no mundo. E desde o início dos tempos, também temos preconceito com essas pessoas pelo simples fato de elas não enxergarem. Não se sabe o porquê, mas as pessoas pensam que uma pessoa que não enxerga, não desenvolve corpo, mente e menos ainda inteligência. Na escola, é a parte mais complicada, pois escolas comuns até hoje, não estão preparadas para receber esses alunos. Eles ficam mais atrasados na escola, pois precisam antes de mais nada aprender a ler e escrever, isso só em instituições, ou nas pouquíssimas salas de recursos. E antes delas aprenderem a leitura e escritas, precisam de um preparo da pele e dos dedos indicadores, que são seus olhos. Pois só com a pele bastante sensibilizada, que poderão sentir os pontos braille. Não é fácil essa tarefa, pois passar as mãos em objetos muito ásperos, pode machucar, tem que ser algo áspero de leve. Em instituições tem uma atividade onde um livro com um quadrado em relevo parecido com braille é entregue à criança, dentro dele tem várias bolinhas do mesmo relevo e uma bolinha, está toda pontilhada por dentro, a outra só a metade, e a outra só o contorno. A criança precisa pintar só a bolinha que está toda preenchida por pontinhos e apenas dentro. Depois sentir como fica pintada com o giz de cera. Na escola essas crianças ficam geralmente sozinhas. Crianças que enxergam não querem brincar com elas pelo fato de elas não verem, e assim elas não podem correr como as outras. Isso vira uma situação bastante frustrante, pode até dizer que é por isso que alguns deficientes visuais crescem traumatizados e passam a se comportar de maneira errada diante de algum adulto oferecendo ajuda. Na rua, no lazer, sempre vem o preconceito, se juntar do deficiente visual às pessoas, nem sempre ajudam, e ainda tem quem ajuda de má vontade, e reclamando. Quando passa de ano, mais uma dificuldade e mais preconceito, nem todo professor da escola comum ajuda o aluno, ainda tem os que dizem: eu não tenho que ficar fazendo nada, ouça e preste atenção. Mas o professor precisa fazer esse aluno entender, ele tem que se interessar em ensinar, e o aluno que não enxerga tem tantos pontos positivos, para deixar de lado o aprendizado, e fazer bagunça com os outros, precisa de uma motivação também vinda do professor. Fora de casa, as pessoas se afastam do deficiente visual, pois acham que cegueira pega, que nunca mais voltarão a uma seca das bravas trial, onde facilite o entendimento do aluno que não enxerga. Simplesmente passam a matéria na lousa, e quem aprendeu aprendeu, quem não aprendeu que se lasque. Amizade com pessoas que enxergam é complicado, pois essas pessoas muitas vezes só falam em coisas que não é do interesse de quem não enxerga. Os deficientes visuais são excluídos da maioria das coisas, pois tudo hoje em dia é com imagens, e imagens o deficiente visual não vê. Com a falta da descrição áudio piora ainda mais a situação. Pois sem uma voz, para descrever programas de TV, exposições e etc., o deficiente visual nunca vai poder imaginar um pouco do que está sendo mostrado. O preconceito começa com a falta de acessibilidade e com a exclusão, a discriminação, pois as pessoas julgam sem ao menos conhecer. Sem o conhecimento não existe chance, sem chance como essas pessoas vão subir na vida? É claro que precisa de um bom preparo, além da reabilitação, porém centro de reabilitação tem em cidades grandes, onde haja bastante apoio principalmente do governo, e de empresas grandes. As empresas não querem se preparar para receber um deficiente visual. Se ele ficar em algum computador, essa máquina precisa ter um leitor de tela, porém o sistema dessas empresas não são compatíveis com o leitor de tela, muitas vezes a ponto de não dar para o deficiente fazer nada mesmo. Então colocam uma placa dizendo que estão contratando deficientes, mas quando um deficiente se apresenta à empresa, diz apenas não temos vaga para você, só para cadeirante, por exemplo, aí começa a exclusão.
Pode-se dizer que o preconceito com deficientes visuais é atribuído ao tempo que gasta em preparo capacitação, tudo o que o deficiente precisa para estar preparado não só para trabalhar como um bom cidadão, mas também para estar bem preparado para a vida. Enquanto as pessoas que enxergam, observam as outras cozinhando para aprender, os deficientes visuais precisam de uma pessoa que saiba todos os cuidados que elas precisam saber para cozinhar. Fósforo nunca, é perigoso o deficiente visual, se queimar, varrer e passar pano no chão, sempre descalço, para os pés sentirem onde está seco, ou onde tem poeira para ser varrida, deixar as coisas sempre nos mesmos lugares evitando ficar procurando por muito tempo, não é fácil tatear cada detalhe dos móveis procurando um chaveiro de chaves pequenas. O ritmo de uma pessoa que não enxerga vai ser um pouco mais lento, precisa ter paciência, e a sociedade não quer esperar, totalmente dentro de um mundo muito corrido, e sem tempo para ajudar o próximo, porém tem muito tempo para excluí-lo, e discriminarem por todo esse tempo gasto. Mal param para pensar que um deficiente visual muito bem preparado pode chegar tão longe quanto quem corre não precisa de nada disso. Necessidade ajuda, duas palavras, que não cabem no mundo de hoje. Para um deficiente visual ser totalmente independente, é necessário ter toda a tecnologia que tem sido inventada nos últimos tempos, e isso não é possível para todos, nem todo deficiente visual tem dinheiro sobrando. E tudo que é tecnologia, é caro, e quanto melhor é o produto, mais caro vai ser seu custo. Acidente de Bengala mata 3 pessoas e deixa um ferido. Acidente de Bengala na esquina da 13 de maio com a 24 mata 3 e deixa um ferido. 3 cegos vinham segurando um no ombro do outro, em alta velocidade pela rua 13. Um cego sozinho deu subindo a 24 quando se chocaram no cruzamento das duas ruas. Os 3 cegos que estavam juntos morreram na hora. O que subia a 24 ficou com ferimentos graves e foi levado para o hospital. A polícia disse que o freio dos 3 cegos estava desregulado e o outro não conseguiu parar a tempo. Dilma Seguete criou o Bolsa Cego, que além de dar R$326 para cada cego inscrito, ainda dá também os acessórios. Confirme na reportagem do Virtual diretamente de Brasília. A presidenta Dilma Seguete criou o Bolsa Cego, onde o cego inscrito ganha não só R$326, mas também os acessórios como bengala, reglete, celular, notebook. Esse benefício é para todo cego que não tem recursos na Cegolândia. Façam sua inscrição na prefeitura do dia 15 de janeiro a 31 de janeiro para receber seus benefícios do Bolsa Cego. Termina aqui Jornal Cegal. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite, e até amanhã.